Estamos recebendo aqui pela primeira vez nos nossos estúdios da 98 News, secretário municipal de saúde Danilo Borges. Prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez. Muito bom dia, secretário. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar participando aqui desse programa com vocês e com a nossa audiência. Secretário, vamos lá, porque a gente tem sempre assuntos de saúde da cidade, são sempre muito relevantes e tem uma janela grande para a gente falar sobre muita coisa. Mas eu quero começar sobre, neste fim de semana, esse mutirão de vacinação que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo, e essa tem sido uma estratégia já de algum tempo, abrir os espaços municipais para que, seja na vacinação contra a gripe, para a Covid e outros, seja possível que a população acesse. O resultado esperado com a política pública está sendo... o resultado esperado com a política pública está sendo alcançado? A que distância estamos dele? E que avaliação geral o senhor faz dessa estratégia, secretário? Uma luta que a gente tem feito, tem travado, né, contra aquela mentalidade de que não se deve se vacinar, né, os antivacinas. Isso é um movimento que requer de nós muita resistência, muita persistência e muito esforço. A gente está combatendo esse movimento e, aos poucos, a gente vê uma melhora, mas ela ainda é aquém do que a gente gostaria. Então, é por isso que nós reforçamos a estratégia que a gente chama de vacinação extramuros, ou seja, para além das unidades de saúde. Considero exitosa. A estratégia consiste em levar a vacina para mais perto das pessoas. Foi por isso que nós colocamos pontos de vacinação em estações do metrô, em shopping centers, em vários lugares de grande circulação. Vacinamos em escolas, vacinamos pessoas acamadas, né, pessoas dentro da rede da assistência social. Foram quase 100 mil vacinas aplicadas nessa modalidade. Hoje a gente tem aí, com o exemplo da vacinação contra a gripe, 60% de cobertura daquilo que a população alvo do Ministério da Saúde. Nós vacinamos muito mais. Nesse período aí, ao longo de 2025, nós vacinamos quase 1 milhão, aplicamos quase 1 milhão de doses. Isso é muito importante. E isso vai demonstrando que a gente tem, aos poucos, vencendo essa resistência do negacionismo e do movimento anti-vacinas. E se por um lado, secretário, há essa dificuldade de fazer essa conscientização, de que as pessoas busquem os postos de saúde para poder fazer essa imunização ou essas iniciativas, esses mutirões, a gente tem também um outro lado que foi uma dificuldade que a Prefeitura enfrentou com o recebimento de vacinas. A gente ficou quase que 6 meses sem receber vacinas novas da Covid. Tem também uma questão pontual quanto à gripe e da dengue, que tem um estoque mais limitado, vamos dizer assim. E aí queria te ouvir um pouco do senhor quanto a essa negociação com o governo estadual, porque eu sei que não é uma questão própria da prefeitura, né? Para poder fazer com que esses estoques fiquem dentro do adequado, o que a prefeitura tem feito? A gente tem demonstrado para o Estado que a gente tem sido mais eficiente na aplicação das vacinas do que comparado a outros municípios. Pensando com a cabeça do Estado, é claro que eles têm que cobrir muitos municípios, 853, mas tem que ter esse olhar dinâmico para quem está executando mais e remanejar, ter liberdade, a autoridade, né, de remanejar as doses enquanto a gente não recebe aquelas que vêm do Ministério da Saúde, que a gente sabe que é o grande provedor, né, dos imunizantes na nossa rede. Mas a gente também tem tido uma interlocução muito próxima com o governo federal, com o ministro Padilha e com a sua equipe de vacinação, para que não nos deixe desguarnecidos de doses, para que a gente possa receber, por exemplo, as doses contra a hepatite, as doses contra a varicela, as próprias doses contra a dengue, considerando as peculiaridades da nossa população. Então, demonstrando, ter posse dos dados, demonstrando e estimulando essa autoridade para que se remaneje até que se chegue em novos lotes de imunizantes. Eu queria voltar um passinho atrás na conversa sobre vacinação e imunização, doutor Danilo, porque eu queria saber se a gente consegue definir se estamos diante de um problema geracional, ou seja, quando a gente olha para os dados específicos de vacinação, tem a ver com uma população de idade média, é a mais jovem, é a mais velha, que está se tornando de alguma maneira antivacina, refratária, que está sendo a mais difícil de abrir um flanco de repactuação com a vacinação? Eu acredito que seja geracional, mas o nosso olhar tem que ser para quem que se responsabiliza por esses jovens, e não necessariamente pelos jovens em si. Aliás, a gente tem feito estratégias de fazer com que as crianças influenciem seus pais. A gente coloca informações dentro das cadernetas das crianças que cursam
nas escolas municipais, por exemplo, de forma com que elas próprias sejam agentes provocadores dentro de casa. Papai, cadê minha vacina? E o meu irmãozinho que não está na escola, mas também tem que se vacinar. A gente tem um movimento que não é de Belo Horizonte, né? E ele passa por desde fake news, contra o descrédito, né, ideologicamente com relação à origem do imunizante, mas também um descrédito de que aquilo não é importante do ponto de vista individual, ou seja, se o seu filho, Guilherme, tiver vacinado, ele já automaticamente imuniza o meu, isso não é verdade. Ou também que o seu pode passar por algum efeito colateral e o meu não. E, na verdade, os efeitos colaterais são mínimos, não justificam, né? Então, a gente tem que combater isso, eu acredito que é de baixo para cima, com muito carinho, com muita informação e trazendo as crianças para serem esses agentes estimuladores da família. Eu queria agora falar sobre o Hospital Municipal Dr. Célio de Castro, o Hospital Metropolitano, porque recentemente a Prefeitura anunciou a oficialização de implementação de um grupo de equipe de gestão alta, vinculado a um núcleo específico de atuação por lá. Ele vai tratar especificamente de quê, doutor Danilo? Ele pretende funcionar de que maneira? Ele mexe na maneira com a qual, desde a ponta, o paciente vai ser recebido, seja da capital, seja da região metropolitana? O que esse grupo pretende fazer? Então, vamos olhar estruturalmente para que se entenda melhor. Hoje a gente tem informações de que o Belo Horizontino tem avaliado com uma nota pior o serviço de saúde, exatamente à espera dentro das UPAs. As UPAs a gente tem que dividir aquilo que entra e sai direto da UPA, aquilo que está permanecendo, aquele caso que está permanecendo aguardando uma internação. É aí que estão as queixas dos belo-horizontinos e eles têm razão. Depois a gente pode falar um pouco sobre as possíveis causas disso, que a gente tem começado a gente tem continuadamente mapeado. Os hospitais são os grandes esvaziadores de UPA. Eles é que fornecem as vagas para que a gente tire esse paciente que está ali aguardando. Como que a gente pode melhorar a eficiência dos hospitais para que o giro dos leitos amplie e que a gente possa captar mais casos e dar oportunidade de acesso àqueles que estão esperando? Então, a gestão de altas nos hospitais é uma das respostas. Isso permite, com mais agilidade, que a gente faça a passagem daquele paciente que já está num leito hospitalar para alta ou para uma continuidade de tratamento no próprio domicílio quando ele tem condições. Então, são acompanhamentos muito próximos, com autonomia para poder agilizar um exame, agilizar uma consulta com outro especialista dentro do hospital, programar uma alta que depende muitas vezes de contato com a família, de vinda do interior, de fornecimento de medicamento para que ele possa continuar o seu tratamento em casa e garantia do retorno, se ele precisar, ou no tempo marcado para que esse retorno aconteça. Então, o Hospital do Barreiro, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, qual eu tenho muito carinho, é um dos pioneiros, né, é um grande parceiro nosso de uma ação que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito com todos os hospitais. A gente tem tido uma abertura muito grande dos grandes hospitais para receber as nossas equipes e a gente trabalhar em conjunto, no sentido de aumentar o giro do leito, aumentar a eficiência do atendimento hospitalar e atuar nessa parte que está desagradando o Belo Horizontino com razão, que é a espera por um leito nas UPAs. A operação tripartite do hospital tem funcionado a contento ou tem alguma perna dessas três que pode ou precisa melhorar? Bom, eu utilizo da provocação do hospital para falar de um modo geral, né? O que a gente observa é que a gente não tem tido os recursos a contento, especialmente no que tange o governo estadual, mas também o governo federal. Então, nós não queremos ter retrocesso na nossa rede e nós temos tantos projetos, né, tão esperançosos por muitas coisas que na gestão do prefeito Álvaro Damião a gente vem a fazer, e para isso o carro precisa de combustível, né, Guilherme? A gente observa que os investimentos do governo estadual, especialmente na nossa rede, não só na rede hospitalar, eles estão aquém do que a gente precisa quando a gente pensa numa lógica tripartite. Estou falando das redes de atenção, da atenção primária, da rede de urgência, da saúde mental, da atenção especializada. O governo federal ele tem mantido, se a gente colocasse no gráfico, uma linha reta de investimentos, o que a gente sabe que já não é suficiente, porque a inflação em saúde ela é mais alta do que os índices tradicionalmente utilizados para medir inflação, fora a crise aí
né, que se avizinha do tarifaço, mas o governo estadual tem uma tendência decrescente nessa curva. A gente precisa urgentemente que esse olhar se volte para um incremento de recursos, para o fortalecimento da nossa rede, inclusive a hospitalar, mas não somente a hospitalar. Deixa eu aproveitar que o senhor tocou num ponto e eu preciso tratar dele também. Qual é o impacto, e isso já é possível de ser mensurado, especialmente no tipo de equipamento que é utilizado na saúde, né? Eu estou imaginando de um tomógrafo, entre outros. Podemos pensar em impactos em relação às questões internacionais por causa de tarifaço ou algo dessa natureza? Ou as questões médicas vão ficar num segundo plano? Espera-se, secretário. Guilherme, a gente tem o papel de sempre amenizar, de sempre acalmar as pessoas, nunca alardear, e eu considero essa uma das responsabilidades muito grandes, né, do cargo que eu estou investido. Mas nós não podemos ignorar a possibilidade de uma inflação aumentada ter, sim, impacto na saúde como um todo. A gente tem um orçamento muito justo, que a gente observa que o município de Belo Horizonte tem colocado cada vez mais recursos exatamente para recompor essas ausências, né, de Estado e União, com a qual a gente tem uma interlocução muito próxima. Diga-se de passagem, o Ministério da Saúde tem feito vários gestos para nos auxiliar. Porém, a importação de medicamentos, alguns deles que só se tem, né, um fabricante, isso nos preocupa, né? Assim como essas compras que são feitas com financiamento de longo prazo, que também sofrem com as variações cambiais, podem sim impactar no equilíbrio financeiro das instituições e, obviamente, na oferta de serviços. Então, a gente não quer alardear ninguém, mas nós estamos muito atentos e bastante apreensivos, porque é um cenário que a gente não sabe o que pode acontecer. É muito imprevisível, né? A gente tem visto alguns setores, secretário, criarem uma espécie de colchão de proteção, né? A gente está vendo, por exemplo, o Estado de São Paulo criou ali uma linha de crédito para determinados setores mais impactados, que eles tenham pelo menos um vislumbre de, olha, as coisas não se mudarão de uma maneira esperada ou diminuirá o peso do tarifaço, vamos ter que encontrar algo. Para a saúde tem desenhos dessa natureza de a prefeitura alocar recursos especificamente para segurar ou amortecer esse impacto? Ainda não. Ainda não, porque o nosso cobertor é curto demais. Sim. Né? Então, a gente não vê esse movimento sendo possível de ser feito somente no âmbito municipal. De fato, a gente espera e tem acompanhado os passos do ministro Padilha nesse sentido, que essa ação venha do governo federal. E ainda eu queria tocar só num ponto, antes da gente ir para um próximo assunto, claro, já que a gente está falando sobre investimento. O senhor mencionou o ministro Alexandre Padilha, que esteve aqui em Belo Horizonte recentemente, teve uma conversa com o prefeito Álvaro Damião, e dentre os assuntos que o prefeito trouxe, para além da questão do investimento, foi um ponto que a necessidade de Belo Horizonte ter um olhar um pouco mais direcionado e específico, uma vez que é uma cidade que atende também a região metropolitana. Hoje, qual que é o impacto que a gente tem na rede pública de saúde aqui de Belo Horizonte quando a gente está pensando nessa integração com a região metropolitana? A BH tem conseguido amortizar isso, acoplar esses pacientes que vêm da grande BH também? Em Belo Horizonte, historicamente, exerce esse papel, né? E é importante a gente dividir aquilo que é programado e combinado, que a gente chama de pactuação integrada. Nós temos mais de 600 municípios que têm uma pactuação conosco. É a capital, é onde concentra, né, a maior tecnologia. Não é a única, mas tem alguns serviços que somente são ofertados em Belo Horizonte para o estado inteiro. Uhum. E isso vem sendo acompanhado. Mas o que a gente observa de anos para cá, especialmente pós-pandemia, é que a pressão sobre o sistema de saúde de Belo Horizonte aumentou. E aí ela não aumentou somente por conta de uma migração de usuários que passam a utilizar mais o SUS nos últimos anos, sejam usuários permanentes ou esporádicos. O esporádico, por exemplo, no caso da vacinação, no caso de pegar alguns insumos na farmácia, como é o caso das insulinas, mas pessoas que perderam o plano de saúde e que vão engrossando a base, né, daquilo que a gente tem responsabilidade aqui dentro de Belo Horizonte. Mas, para além disso, o que a gente tem observado é um crescimento da demanda, especialmente de urgência, de pacientes de outros municípios. Bom, logicamente, a região metropolitana ela é conurbada, com uma passagem simples de um ônibus intermunicipal. O usuário está aqui em Belo Horizonte, né? Hoje,
esse percentual, em termos gerais, varia mais, um pouquinho menos, de acordo com a especialidade. Mas, em termos gerais, 30% são não munícipes. E a gente não observa um financiamento que seja condizente com isso. Então, como você pergunta, o que foi tratado com o ministro é que, para além do financiamento condizente com a população, porque nós não podemos receber um financiamento para 2 milhões e 300 se a gente atende 4 milhões. Né? A gente é responsável pelo atendimento de 4 milhões. E a outra coisa é que é muito importante o desenvolvimento desses municípios do entorno, por uma lógica básica, que é o melhor para a população. Para o usuário é muito melhor ele ter um serviço de qualidade próximo da sua casa, mas para o sistema ficar menos sobrecarregado. Então é importante uma articulação, especialmente com a Secretaria Estadual, mas também com as prefeituras desses municípios, para que se fortaleça o sistema de saúde dos respectivos municípios e que a gente tenha um financiamento digno para custear aquilo que os municípios do entorno eventualmente não consigam atender depois de melhorada a sua capacidade. Nós precisamos de leitos de CTI nos municípios do entorno, nós precisamos de leitos de retaguarda de enfermaria, de UPAs mais potentes, para que esses munícipes não tenham que buscar aqui. E ele não é bobo, ele sabe que aqui se atende. Então, enquanto a gente continuar atendendo, e o SUS é universal, nós não podemos limitar o acesso, especialmente na urgência, o usuário vai continuar procurando, ele tem razão. A gente tem que, enquanto poder público, dar alternativa para ele. A Prefeitura de Belo Horizonte já usa, e eu vou aqui classificar de maneira exitosa, em algumas áreas, o modelo de parceria público-privada. Na iluminação pública, nas escolas e na saúde. Inclusive, recentemente teve uma premiação internacional por exatamente ter utilizado um modelo que prevê que a Prefeitura faça a cessão para a parceria público para o privado da construção, da operação, mas que o funcionamento, o cuidado básico fique ainda com a Prefeitura. Eu lhe pergunto sobre expansão desse modelo, secretário. Tem uma ideia ou plano de que ele seja expandido para outras áreas da saúde? Há espaço e há possibilidades de que isso seja expandido? Ou esse modelo é ele e está consolidado? Não, são esses feedbacks que a gente tem, né, seja o prefeito nos representar, né, internacionalmente falando sobre isso, seja um órgão europeu nos reconhecer e nos integrar, exatamente por causa das boas práticas feitas aqui, seja a avaliação da população, parte desses usuários novos que a gente tem identificado no SUS de Belo Horizonte, também se deve ao fato da estrutura das unidades ser realmente digna, né, e muito melhor do que as unidades tradicionais. É por isso que a gente está em vias de ter já quase que metade delas reconstruídas nesse modelo. Mas a gente não quer parar por aí. A gente apresentou para o prefeito Álvaro Damião uma expansão de novas unidades também na atenção primária, mas estamos sim fazendo estudos para outras modalidades, como, por exemplo, as UPAs. Tem espaço para mais. E a gente vai, aos poucos, também recebendo da população essa confiança. Se você se lembrar, há uma década atrás, o debate aqui era que não, vai entregar para o privado, que não pode ser assim. Hoje, como foi na educação. Todo mundo quer um centro de saúde PPP na sua comunidade. Então, isso aos poucos a gente vai vencendo. Então, sim, tem espaço para crescer e temos estudos em andamento. A próxima onda provavelmente serão as UPAs. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, eu quase queria dizer estadual aqui, porque o movimento tripartite me faz, às vezes, bagunçar o senhor e o secretário Baquerete também. Secretário Danilo, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente, claro, quer contar sempre com a presença do senhor, da Prefeitura de Belo Horizonte. Já tivemos aqui o prefeito e outros secretários. Nosso intuito é muito discutir a cidade e as coisas que têm ressonância na vida da população, como é o caso da saúde. Então, sempre muito importante tê-lo aqui conosco nesse nosso novo projeto da 98 News. Obrigado, secretário. Eu agradeço a oportunidade, fico muito satisfeito de estar participando dessa história belíssima, né, que se inicia tão pouco tempo. Cumprimentá-los pelo belíssimo trabalho, um trabalho de tanta relevância e tanta importância para a nossa população. Agradecer não só a oportunidade, mas a forma como eu fui recebido aqui. Quero e espero poder retribuir isso, então convido-os também a conhecer os nossos equipamentos em loco e que seja esse programa e tantos outros, né, de grande utilidade para a nossa população. Parabéns e muito obrigado.